Para impedir que eu me exalte por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 7. No capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo faz um discurso sobre gloriar-se e a preocupação que ele tinha em dar ao Senhor toda a honra e glória devida, de modo que seu grande desejo era continuar humilde e nunca cometer o erro de gloriar-se a si mesmo. A forma com que ele usa a terceira pessoa no começo do capítulo deixa esse princípio muito claro. Diante disso, um ponto importantíssimo é a revelação do apóstolo sobre a origem de seu espinho na carne, o próprio Deus. Paulo claramente aponta que o espinho na carne que lhe feria foi dado por intervenção do Senhor. Considerando essa informação, fica bem difícil entender que tal espinho na carne se refira a um tipo de tentação. Paulo intensifica ainda mais em sua descrição, apontando que o mensageiro de Satanás o tormentava por isso. Ou seja, quando Deus lhe deu algo que lhe causava desconforto, também permitiu que Satanás mandasse um de seus agentes para atormentá-lo. Nesse ponto podemos nos lembrar de Jó, quando o Senhor disse a Satanás: Pois bem, tudo que ele possui está em suas mãos, apenas não toque nele. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Jó capítulo 1, verso 12. No capítulo 2, verso 6, o Senhor diz mais uma vez a Satanás: Ele está em suas mãos, apenas poupe a vida dele. No caso de Paulo, é interessante como ele descreve a ação desse mensageiro de Satanás. Paulo diz que era esbofeteado, ou seja, ferido no rosto de forma humilhante. A maioria dos estudiosos entende que a forma com que as expressões são expressadas no grego sugere fortemente que Paulo suportava dor física. Entretanto, independente do tipo de sofrimento, podendo ser tanto de natureza física quanto espiritual, o certo é que Paulo era atingido dolorosamente e literalmente em sua carne. Entre tantas conclusões, fica mais fácil nos inclinar a crer que a melhor possibilidade, ou pelo menos o que propõe mais indícios textuais, é a de que o espinho na carne de Paulo seja referente a um problema na visão. No entanto, não podemos pensar que esse seja o ponto principal da narrativa do apóstolo. Ou seja, o importante não é qual, mas o que. O fato é que qualquer explicação que possamos dar sobre qual era o espinho da carne de Paulo não passará apenas de uma mera especulação, pois de fato é impossível saber o que afligiu o apóstolo, nem mesmo se era um problema interno ou externo. Todavia, possamos não saber o que era o espinho, mas sabemos o porquê do espinho. E é isso que realmente importa para nós, ensinando-nos algumas coisas importantes sobre o assunto. Primeiro, o espinho da carne de Paulo não era uma maldição, mas uma bênção. Deus lhe conferiu tal sofrimento para que ele não caísse no que talvez fosse o seu maior medo, se tornar uma pessoa soberba. Paulo enfatiza essa condição 2 vezes ao dizer: para que eu não me exalte e a fim de que eu não me exalte. Segundo, o espinho da carne de Paulo revela o propósito de Deus para com ele. Terceiro, o espinho na carne de Paulo revela a soberania de Deus. Meu desejo nessa manhã é que possamos olhar para as nossas dores não apenas com olhar de reclamações, mas com olhar de admiração pelo cuidado e pela soberania com que Deus conduz as nossas vidas, nos confortando em sua maravilhosa graça e nos ensinando até mesmo em nossos sofrimentos. Diante disso, podemos encerrar o estudo de hoje com o versículo que está no livro de Romanos. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito.
Romanos capítulo 8, verso 28. No estudo de amanhã, faremos uma recapitulação no que aprendemos durante a semana. Que Deus os abençoe e até a próxima.